Olá, este é o quinto vídeo da série Fato Típico. Agora abordaremos o princípio da insignificância ou bagatela. Esse princípio ele é utilizado para situações que não são penalmente relevantes. Dessa forma, eles aplicam esse princípio para afastar a tipicidade da conduta. Sustenta a doutrina que utiliza esse princípio porque, ainda que se fosse aplicado a pena mínima no crime cometido de pouca relevância, essa pena ela seria desproporcionalmente elevada considerando o fato ou dano que foi provocado pela pessoa que cometeu o crime. A jurisprudência, para a aplicação desse princípio, ela analisa a mínima ofensividade da conduta, a ausência da periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Segundo a doutrina, deve-se observar também a condição da vítima nesse caso aqui, porque para alguns um bem ele não é tão relevante como para outros. Analisemos a seguinte situação. Uma pessoa furta uma blusa de uma senhora. Essa senhora só tem essa blusa para enfrentar um frio. Para essa vítima, esse furto da blusa ele foi muito relevante. Mas se a vítima tivesse várias blusas, ela fosse uma pessoa abastada, tivesse um guarda-roupa cheio, o furto de uma blusa de R$20 não iria ser tão relevante para a vítima. Em outra situação, que tem sido também trazido como um exemplo pela doutrina, é o furto de vaso sanitário ocorrido num cômodo de uma favela. A condição da vítima que mora numa favela, ela é situação pobre, situação de vulnerabilidade social muitas vezes. Nessa situação, a vítima ela tem uma certa dificuldade de adquirir outro bem como esse. Se esse furto fosse praticado numa casa que é uma mansão, ele não teria tanta relevância para a vítima como é numa favela. Outra coisa que a doutrina tem trabalhado com isso é o seguinte: quantas vezes a vítima ela é lesada. Subtrair um produto num supermercado, um produto de um valor inexpressivo, produto de 5, 10 reais, uma única vez para um supermercado, não é tão relevante nessa condição. Mas se você observa que o furtador vai todos os dias ali, pratica várias vezes o furto, essa situação já não pode ser enquadrada como um princípio para a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Outra situação que a doutrina traz é referente à habitualidade e os antecedentes da pessoa que pratica o crime. Porque em algumas circunstâncias a doutrina e tanto a jurisprudência tem dito o seguinte: quem faz do crime um meio de vida, ainda que esse crime não tenha tanta relevância social, não pode se beneficiar desse princípio. Eu trago aqui no nosso material que eu encaminhei para vocês uma narrativa do professor Nutti. Ele diz o seguinte: deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. O réu reincidente não pode receber o benefício da tipicidade por bagatela. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é ressocialização do agente. A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com beneplácito estatal. Quem disse isso foi o professor Nutti. Existe posicionamento contrário, mas ele não é majoritário. Alguns exemplos trazidos pela doutrina da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Uma pessoa que utiliza uma única vez um meio fraudulento para não pagar a passagem do ônibus,
o furto de uma coisa que ela não é significante para o proprietário. Pelos nossos estudos, nós constatamos ainda que o princípio da insignificância nem sempre ele pode ser aplicado. No caso de violência doméstica, por exemplo, já existe até uma súmula do STJ, a súmula 589, afirmando que quando envolve violência doméstica não pode aplicar o princípio da insignificância. Esse é o entendimento do STJ. Outra situação que o STJ tem já sumulado, que é a súmula 599, é não aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública. Quando o magistrado aplica o princípio da significância ao caso, ele exclui a tipicidade. Então não vai ser considerado crime nessas situações. Encerro aqui mais um vídeo. Um grande abraço.